Enquanto Trump pressiona por cortes nas taxas de juros, você observou que o crescimento da oferta de dinheiro tem aumentado a cada mês por quase 7 a 8 meses consecutivos. Quero falar sobre o aumento da oferta de dinheiro no contexto do valor do dólar americano. Sei que muitos dos meus espectadores têm muito interesse nesse tema em particular. No início de maio, o dólar americano sofreu uma queda notável em valor em relação a uma cesta de moedas principais. Mais especificamente, houve uma diminuição de quase 9% desde o início de janeiro, desde que Trump voltou ao cargo. Essa queda é atribuída, pelo que entendo, a fatores como mudanças nas políticas tarifárias, indecisões, incertezas econômicas e, claro, preocupações com a perspectiva fiscal dos Estados Unidos, dado o aumento dos gastos com déficit e a dívida nacional completamente fora de controle. Portanto, se o Fed realmente adotar uma política de juros mais baixos, isso não reduziria ainda mais o valor do dólar americano no futuro? Sim, isso aconteceria. Uma política de juros mais baixos tende a desvalorizar o dólar. E isso é importante para o comércio internacional de várias maneiras e para o valor internacional do dólar. Acho que uma coisa a se ter em mente é que Trump é obcecado por exportações, certo? Ele tem essa ideia de querer menos importações e mais exportações. Bem, uma maneira fácil de aumentar as exportações é tornar o dólar mais barato. Estavam falando sobre o novo Fed, ou suponho que uma nova política de Trump, de um dólar mais barato. Houve até especulação de que ele iria se reunir com vários líderes mundiais em Mar-a-Lago e todos iriam concordar em desvalorizar o dólar, e iriam chamar isso de Acordos de Mar-a-Lago. E isso foi feito para espelhar os acordos da Plaza, da metade dos anos 1980, quando eles queriam explicitamente desvalorizar o dólar para incentivar mais exportações dos Estados Unidos e menos importações estrangeiras. O motivo disso é que se você é estrangeiro e o dólar está muito caro, fica mais difícil comprar dólares para adquirir mais produtos americanos. Então, se você desvaloriza o dólar, mais pessoas conseguem ter acesso à moeda e comprar mais produtos dos Estados Unidos. E apesar de Paul Volcker, certo, ter ficado famoso por aumentar as taxas de juros para mais de 20%, isso ajudou a destruir o ciclo inflacionário que estava ocorrendo no início dos anos 80. E assim, desde então, Volcker ganhou essa reputação de defensor do dinheiro forte. Mas Volcker era muito favorável ao Acordo da Plaza. Durante o governo Reagan, ele foi mais uma prova de conluio entre a Casa Branca e o Banco Central, apesar de todos esses mitos sobre a independência do Fed. O Fed e a Casa Branca trabalharam juntos para desvalorizar o dólar sob o Acordo da Plaza. Então a questão era, será que podemos aumentar as exportações barateando o dólar com esses acordos de Mar-a-Lago? A administração pode estar muito interessada nisso. Uma política de dólar mais barato apenas para impulsionar as exportações, para que estrangeiros possam colocar as mãos em mais dólares e comprar mais produtos americanos. Então isso é algo que sempre devemos ter em mente. E ele também pode querer dólares mais baratos. Bem, eu não diria que é querer dólares mais baratos, mas sim querer uma política de juros baixos. Não para estimular a economia, mas para manter a dívida dos Estados Unidos barata. E isso foi algo que aconteceu nos anos 80, certo? Os estados emitiram enormes quantidades de nova dívida durante o aumento dos gastos militares sob o governo Reagan, em meados dos anos 80. E então perceberam de repente que não poderiam continuar pagando aqueles tipos de taxas de juros sobre a dívida federal. Então houve um esforço para reduzir as taxas de juros, o que também resulta em um dólar mais barato. E isso pode estar acontecendo agora também. Como os Estados Unidos estão agora caminhando para uma dívida nacional de 37, 38 trilhões de dólares, como é possível continuar pagando esse tipo de juros sobre ela? E uma maneira de lidar com isso é desvalorizar o dólar. E certamente, como você apontou, não há razão para acreditar que o dólar está se valorizando, certo? A oferta de dólares, a base monetária, continua aumentando.
E isso se reflete no que discutimos, certo? Eles não estão se desfazendo de sua carteira, o que teria um efeito deflacionário. Então, não estão fazendo isso. Eles estão mantendo as taxas de juros estáveis e o setor bancário comercial continua a adicionar mais liquidez à economia por meio de suas próprias políticas. Assim, estamos vendo mais dólares sendo criados. E o montante em dólares americanos, que acredito estar em torno de 19 trilhões de dólares no momento, em termos de oferta monetária real, continua crescendo. Tem aumentado nos últimos meses. Caiu daqueles níveis super altos que atingiu durante 2022, 2023 e também 2021, acredito. Pode até cair um pouco mais, mas ainda está muito acima da tendência. Para voltar à tendência pré-Covid, seria preciso reduzir pelo menos mais 5 trilhões de dólares do total da oferta de dinheiro. Então ainda estamos acima da tendência na oferta total de dinheiro. Ainda estamos vendo um governo motivado a buscar um dólar mais barato por dois motivos: mais exportações e também uma dívida federal mais barata. Portanto, há vários fatores diferentes que precisamos levar em consideração. Portanto, não devemos nos surpreender se virmos que a política é voltada para um dólar mais barato, mesmo que isso faça com que o dólar perca valor internacionalmente. Eles provavelmente sabem que ainda tem um longo caminho a percorrer para destruir o dólar, considerando o que outros bancos centrais estão fazendo. A China está desvalorizando o yuan. O Banco Central Europeu não está se ajudando. Já está cortando sua taxa de juros. Engraçado, ou até hilário, é que Trump, em uma das vezes em que criticou Powell por agir tarde demais e fazer pouco em relação à redução das taxas de juros, disse que Powell deveria ser mais parecido com o Banco Central Europeu, o que é uma péssima ideia. Mas essa foi a sugestão do Trump: ser mais como a Europa. O que realmente não é um conselho que você deveria dar a qualquer banqueiro central neste momento. Mas foi algo que ele disse. E enquanto soubermos que o Banco Central da Europa continua desvalorizando sua própria moeda, a China está fazendo o mesmo. Ninguém mais está realmente adotando uma política de moeda forte. Os americanos provavelmente podem se dar ao luxo de desvalorizar um pouco o dólar para aqueles outros propósitos que acabamos de mencionar. Então, sim, provavelmente essa é uma política. Eles só querem garantir que não façam nada que seja realmente fatal para o dólar. Mas acho que isso não é algo que vai acontecer tão cedo quando você compara com outras moedas. As tarifas podem ter alguma relação com a política de juros baixos também. Quando você acha que os efeitos das tarifas vão começar a aparecer, e você acha que veremos um novo impulso em direção à política de dinheiro fácil, à medida que os preços começarem a subir como resultado das tarifas e talvez até de uma oferta menor desses produtos, já que já vemos que os embarques estão realmente diminuindo e o número de navios chegando aos Estados Unidos está muito menor. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, é provável que vejamos os preços subirem se as tarifas permanecerem como estão. Parte do problema é que a política é totalmente caótica. Eu não sei quais serão as tarifas na próxima semana em comparação com a semana passada, porque a política está mudando o tempo todo. Isso, aliás, é um dos problemas de se dar a uma única pessoa o controle total sobre a política tributária, em vez de passar por algum tipo de processo legal real no Congresso. Vamos simplesmente deixar uma pessoa decidir, por capricho, qual será a política tarifária, e isso cria uma enorme incerteza. Dá para entender por que o Fed provavelmente não está mentindo quando diz: sim, temos muita incerteza e não temos certeza sobre algumas coisas. E esse é um dos fatores. Mas como você sabe, mesmo que a demanda permaneça a mesma e a oferta diminua, porque estamos recebendo menos remessas das coisas que queremos, das coisas que precisamos, isso vai causar aumento de preços, porque você terá a mesma quantidade de dólares disputando uma quantidade menor de bens disponíveis. Então sim, você verá os preços subirem
e verá o custo de vida aumentar nesse caso. E aí você pode ver, bem, com certeza verá o Trump então, se a economia desacelerar dessa forma e o custo de vida aumentar. Trump, porque ele parece não entender política monetária, ou talvez não se importe, não sei, vai começar a pedir estímulos e vai querer taxas de juros mais baixas. Ele vai querer algum tipo de estímulo, pelo menos para criar a impressão de que a economia está esquentando e que as coisas estão melhorando, mas isso só pioraria a situação. Porque se os preços estão subindo, adotar uma política de juros baixos e inflação monetária só faria os preços subirem ainda mais. E nesse caso, você poderia realmente entrar em uma espiral descendente muito ruim. Mas todo o pensamento de curto prazo seria apenas, estimule a economia com juros mais baixos e isso vai resolver o problema. Na verdade, claro, a verdadeira solução para o problema seria simplesmente sair da vida das pessoas. Se você realmente quer tarifas, então simplesmente escolha uma taxa de 10% sobre todos os produtos que entram no país, porque eles continuam falando sobre como querem arrecadação com tarifas. Tudo bem, ótimo. Basta escolher uma taxa fixa e aplicá-la a tudo, em todos os lugares. Todo mundo vai saber. A economia poderia então se ajustar a isso. Isso ainda reduziria a quantidade de bens e serviços que as pessoas poderiam importar, porque os preços seriam mais altos. Mas 10% é muito melhor do que 80% ou 145%, como essas tarifas bizarras que ele está aplicando sobre produtos chineses e coisas do tipo. Porque nós, defensores do livre comércio, somos acusados de achar que tarifas são o pior tipo de imposto. Tarifas não são necessariamente piores do que o imposto de renda. Na verdade, o imposto de renda é ruim por razões políticas, porque viola os direitos de propriedade e a privacidade de todos. Eu não tenho apreço pelo imposto de renda, mas se você vai ter um imposto, e é isso que uma tarifa é, um imposto, você precisa de algo ao qual a economia possa realmente responder, se ajustar e começar a planejar em torno disso, e não tornar esses impostos totalmente proibitivos, cujo objetivo é aumentar os preços. O objetivo de uma tarifa protecionista não deve ser confundido com o de uma tarifa de arrecadação. Uma tarifa de receita é quando você quer que as pessoas importem produtos para que você arrecade mais receita. Uma tarifa protecionista. O objetivo todo é aumentar os preços até o ponto em que as pessoas parem de comprar as importações. Momento em que você não está mais arrecadando receita com tarifas, porque as pessoas não estão comprando importados. O objetivo é aumentar os preços. Não deveríamos nos surpreender se o custo de vida e os preços subirem caso o compromisso real seja com tarifas protecionistas. Isso provavelmente vai piorar a economia, e isso vai gerar pedidos por taxas de juros mais baixas. Não há uma solução realmente boa para isso. A solução deveria ser a desregulamentação. Deveria ser mais fácil abrir empresas nos Estados Unidos. A ironia que também precisa ser mencionada é que é a política monetária que tem impulsionado muitas dessas compras constantes de produtos estrangeiros e criado esses enormes déficits comerciais. Se você tivesse uma economia de mercado realmente livre, onde as pessoas só pudessem gastar proporcionalmente a quantidade de riqueza que criam, então haveria um fluxo muito mais equilibrado entre exportações e importações. Porque para poder pagar por importações, elas precisariam produzir uma certa quantidade de bens e serviços, precisariam ter poupança, precisariam investir em capital, e só então parte disso sobraria para comprar coisas, sejam importações chinesas ou o que for. Mas como o Banco Central fez questão de garantir, o governo dos Estados Unidos está enviando mais dinheiro a cada ano do que as pessoas estão produzindo. E isso está criando uma inflação que permite que as pessoas consumam cada vez mais em níveis superiores ao que realmente produzem. Assim, os americanos estão comprando cada vez mais coisas enquanto não produzem o suficiente que poderia ser usado para exportação ou para construir riqueza nos Estados Unidos. Portanto,
Você poderia realmente culpar a política monetária, em grande parte, por esses grandes déficits comerciais também. Mas ninguém está falando sobre isso. E eu espero que tudo o que eles vão fazer é dizer, ei, queremos mais estímulo monetário para nos tirar desse buraco causado pelas tarifas, quando na realidade o estímulo monetário está, na verdade, impulsionando grande parte desse excesso de importações.